que era Deus. Deus não tinha princípio de dias, fim de anos. Ele é para sempre e para sempre. I can see all that great space begin to move together like this, coming down to a funnel shape like that, and it moved right down as he began to eye that little couple going down through the Garden of Eden. Bloody, skins flopping against your legs. Eu posso ver todo aquele grande espaço começando a se mover conjuntamente assim, tomando forma de um funil assim. Isto moveu diretamente quando ele começou a fitar aquele pequeno casal, descendo através do jardim do Éden, peles sangrentas, batendo contra suas pernas. He couldn't stand it, and it moved down. All it moved is down to the very heart of God, spelled L-O-V-E. God so loved. Ele não podia suportar isso, e isso desceu até o próprio coração de Deus, soletrou A-M-O-R, Deus amou. He just couldn't see him go. He called him back and said, I'm going to put enmity between your seed and Satan's seed. Ele simplesmente não podia vê-lo sair. Ele o chamou de volta, disse: eu colocarei inimizade entre sua semente e a semente de Satanás. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos fazer a leitura em São Lucas 17, versículo 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Grande Criador, rogamos suas bênçãos neste momento, enquanto falamos sobre a sua palavra e sobre um homem que o Senhor usou neste dia final. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus desceu em carne humana. Muito bem, eu quero ler para vocês hoje o que T.L. Osborne via em um homem chamado William Branham. E a minha pergunta é: o que você vê no mesmo homem? Estas escritas aqui está no
no livro Um Homem Enviado de Deus. São testemunhos de pessoas que falam sobre o irmão Branham. Jesus em um homem chamado William Branham. Eu coloquei assim na página, porque eles já há tempo há uma interpretação: Jesus é um homem chamado William Branham. É errado. Então a escrita é Jesus e um homem chamado William Branham. Tem tanta diferença num acento, certo? Então eu achei por melhor colocar assim na página: Jesus em um homem chamado William Branham. Mas a expressão total aqui você vai ver o que T.L. Osborne, um homem que nem da mensagem é. Ele é um grande avivalista, tem sido usado por Deus também para mostrar Jesus ao povo, porque ele não conseguiu mostrar Branham ao povo. Só desta vez, e nós temos aqui o seu relato, e tem mais relatos no tempo do sepultamento do irmão Branham também. Mas aqui está, T.L. Osborne diz, vou usar suas palavras: muitos vão me considerar como um profano ou alguém que está desviado doutrinariamente pelo que vou dizer. Ele já sabia que é forte. As pessoas vão considerar que eu estou até desviado. Agora hoje eles consideram nós na mensagem, os próprios da mensagem. T.L. Osborne falava isso pensando nos pentecostais. Eles vão me considerar que eu estou desviado doutrinariamente. Porém isto não me importa, e nem para mim também. Deus desceu novamente à terra em carne humana. Deus neste tempo tem querido mostrar-se novamente a nós, querendo Ele nos trazer à memória como foi quando Ele esteve aqui na terra. Enviou um homem pequeno, de estatura, do campo e sem educação. Nos enviou um profeta, em todo sentido da expressão, um homem Jesus. Um homem enviado como sinal especial a esta geração. Elias não foi isso. Isto é mais do que estamos acostumados a ver. Moisés tampouco foi. Devido à diferença quanto à dispensação, ele não pôde ser o que nós temos visto. O irmão Branham foi muito mais que isso. Ele foi um homem enviado como sinal especial a esta geração, como um sinal sobrenatural em uma medida extraordinária. Glória a Deus. Precursor de sua segunda vinda. Por quê? Não havia sido feito antes, quando ele esteve na terra e caminhou pelas ruas da Palestina? Por que se repete de novo? Ele quis fazer-nos para assegurar que esta última geração soubesse como ele foi. Aleluia! Então Deus quis mostrar para esta geração como ele foi, a quem se pareceu. Você entendeu? Deus se pareceu com Branham. Isso não é expressão de T.L. Osborne. Agora eu prego isso porque o irmão Branham deixou na mensagem. E eles não têm percebido, o povo da mensagem não tem percebido isso. Ele foi, como ele quis mostrar para nós com quem ele apareceu, como é a nova criatura. Meu Deus do céu. Você quer saber como que é a nova criatura? Veja a vida de William Branham. Ele nos quis recordar no irmão Branham sua imagem, seu ministério,
como foi nos dias de sua carne, o enviou para ser o precursor de sua segunda vinda. Como um raio veio a mim aquelas palavras. Primeira noite que lhe ouvi, não ouvi uma voz. Eu não lhe conhecia, nem sabia o que se dizia dele. Tampouco sabia que Deus lhe havia falado. Nada disso sabia. Nunca havia estado com os ministros que criam nele, mas estavam relacionados com os ministros que não criam nele. Porém, como um raio veio a mim aquelas palavras essa noite. Assim como João Batista foi o precursor de minha primeira vinda, William Branham tem sido enviado como precursor de minha segunda vinda. Assim o entendi eu. Ele cruzou o meu caminho e pude entender. Se a questão de cruzar o caminho e você entender, peça a Deus que esta mensagem da revelação, dos selos, dos trovões, a terceira puxada, o novo nome, cruze o seu caminho para você entender. Não ficar como T.L. Osborne, distante hoje daquilo que ele esteve tão perto. Ele cruzou o meu caminho e pude entender. Eu era um pregador inexperiente, diz T.L. Não era um teólogo, não conhecia bem as Escrituras. Por que soube isso? Não sei, porém eu soube. Essa é a pergunta que eu faço, que você faz. Eu também não fui estudado. Como é que fiquei sabendo disso? Você também? Como você ficou sabendo disso? Disse, graças a Deus, ele cruzou o meu caminho e pude entender. Eu pude entender, Deus desceu novamente à terra em carne humana. Não precisou 10 noites, uma foi suficiente. Tem gente que fica aí 30 anos na mensagem, quando você prega que Branham foi Deus em carne, T.L. Osborne, que nem dentro da mensagem está hoje, e diz, não precisou 10 noites, uma foi suficiente. Ele viu uma noite, desde é Deus encarnado mesmo. Isso está muitos anos atrás. Quer dizer, nós estamos contando história. E o povo não está crendo nem na história, o povo dá mensagem. Enquanto essa história foi realidade naquele dia. Esta geração busca sinais. Ainda querem mais sinais? Um é suficiente e basta como mostra. Ele cruzou o meu caminho. O último sinal antes do retorno de Jesus. Tem gente que está esperando ainda o último sinal. O último sinal foi lá atrás. Antes da terceira puxada. O último sinal. Deus manifestado em carne foi lá atrás. Deus desceu em carne humana foi lá atrás. O último sinal antes do retorno de Jesus. Deus querendo estar seguro de que nós não falharíamos no conhecimento da imutabilidade de seu pacto. O fez outra vez neste século 20, na geração que verá o retorno de Jesus. Esta geração tem que estar sem escusa. Portanto, ele enviou um vaso acompanhado por sinais sobrenaturais para atrair atenção e conseguir com que esta vacilante geração se pergunte, se examine, pense e desperte. Agora é o último sinal antes do retorno. E o retorno eles não sabiam que foi em 63. 28 de fevereiro de 1963. Aquele dia, vamos falar todo aquele dia, porque começou de manhã, sendo formada aquela nuvem, e à tarde ela estava completa. Porque aquilo foi de manhã, começou de manhã. E à tarde eles fotografaram. Por que a ciência foi fotografar naquela hora? Por que não fotografou antes?
Deus domina as máquinas, os filmadores. Poderia ter mostrado isso antes. Isso começou a ser formado antes, desde manhã. Mas eles foram fotografar na hora certa, 18h10. Por que não antes das 18? Porque tinha que ser 18. E 18h10, por que não antes? Por que que terminou e eles disseram 18h30? Por que não depois? Era quase meia hora de silêncio. Bom, isso daqui T.L. não falou, eu que estou falando. Agora essa é a verdade. Se T.L. Osborne viu isto aquele dia, eu hoje vejo muito mais. E não posso nem me comparar com o grande evangelista que é T.L. Osborne. Certo? Mas com respeito à mensagem do profeta, eu fico descansado em saber disso. Os sinais foram para nos mostrar a Deus de novo. Desta maneira, o halo de luz que apareceu em seu nascimento, que é esta que você vê na cabeça dele, em 1950, a estrela, o discernimento, os dons, tudo isto foi com o propósito de atrair. Para quê? Para nos mostrar a Deus de novo. Gente, os sinais, olha aqui, a estrela, nascimento, halo de luz, discernimento, dons, o propósito era atrair o povo, para eles verem Deus de novo na terra. Para repetir para nós o mesmo que ele fez quando esteve em Jesus. Quando veio em carne humana, Jesus demonstrou o sinal que fez que ele reconhecesse como Messias que haveria de vir, o Cristo, o Filho de Deus. Assim também o irmão Branham. Porque lá foi o Messias no amanhecer para os judeus, aqui foi o Messias no entardecer para os gentios. E eles não podem ver isso. Despertem, povo da mensagem. Eu estou contando uma história que Branham pregou realidade. Deus em carne, Deus desceu na terra novamente. Ele foi um vidente. Ele viveu em dois mundos ao mesmo tempo. Jesus disse: meu pai trabalha e eu trabalho também. O filho não pode fazer de si mesmo senão aquilo que vê o pai fazer. Isto faz igualmente. Deus cruzou nossos caminhos. Deus tem enviado ao irmão Branham no século 20 e tem feito da mesma forma, mesmo que ele fez em Cristo. Ele fez no irmão Branham. Deus em carne novamente, cruzando nossos caminhos, e muitos não lhe conheceram. Oh, irmãos, o incrível é que quem não conhecer não foram os pentecostais. Hoje são pregadores da própria mensagem, achando demais nós dizer que Branham foi Deus em carne. Está tudo dentro da mensagem do profeta. Como que podem admirar tanto disso? Isso não é de admirar não, filho, isso é de crer. Isso é para crer. Não, muitos não lhe conheceram, nem quem andou com ele. Não lhe conheceram. Nós somos como os apóstolos, aqueles que vieram depois, como a igreja, que testificou de uma coisa que ela não viu, ela creu. Quem viveu nos dias do irmão Branham foi como os discípulos de Jesus. Viram tudo, o acontecimento. Mas cadê a igreja neotestamentária? Cadê aquela igreja que pregou este evangelho, que Jesus viveu e pregou? Ela pregou ali na frente crendo. Ela anunciou. Ela foi a igreja verdadeira. Cadê essa igreja que crê em William Branham? Que Deus veio em carne num homem neste século 20. Já estamos no século 21. Já é passado, filhos. Eu estou dizendo que é história.
Agora você não vai ver que Deus está em carne num povo outra vez nesse dia final. Porque lá era um homem, Cristo, era a igreja depois cheia de Cristo. Aqui foi um homem, Brana. Aqui é uma igreja cheia da mensagem de Brana. Aleluia. Como essas coisas são boas. Deus cruzou nossos caminhos. Deus tem enviado o irmão Brana no século XX e tem feito a mesma forma. Deus em carne novamente, cruzando nossos caminhos, e muitos não lhes conheceram. Não lhe conheceram. Eles tão poucos lhe haveriam conhecido se houvesse vivido no tempo em que Deus cruzou seus caminhos num corpo que chamaram Jesus o Cristo. Que se eles não conheceram aqui, quando eles andaram com ele, pescaram com ele e não lhe conheceram, o que era? Mas irmãos, o irmão Brana era muito simples. Não dava para ver que era Deus em carne. Era muito simples. Um coração perdoador que estava na mão dele condenar. Diz, eu os perdoo. Estava tudo na mão dele. Você pode consumir com eles daí. Ele diz, eu os perdoo. Deus falando, eu ponho eles nas suas mãos. Esse casal abraçando aí na frente da igreja, eu ponho nas suas mãos, faça com eles o que você quiser. Sopra neles e desaparece. Eu os perdoo. O cordeiro tinha descido para a terra, estava dentro do ministério de leão, com o perdão. Olha onde está a intercessão. Desceu dentro desse ministério da terceira puxada. Está ali dentro. Isso tem que estar no seu coração. Oh, é fácil dizer, eu o condeno, pega fogo em tudo. Mostra que ele desceu agora. A igreja tem que mostrar que Deus desceu em carne. Brana mostrou que Deus desceu em carne. A igreja tem que mostrar que Deus desceu em carne. Aleluia. Como isso é bom. As pessoas não têm mudado. Aqueles que duvidaram então, duvidariam hoje também. Os que não creram então, tampouco creriam agora. Numa mensagem, o irmão Brana diz assim, os espíritos nunca morrem. As pessoas morrem, mas os espíritos não. Para aqueles espíritos estarem encarnados em outras pessoas. Ignorantes. Mas o Espírito Santo também nunca morre. Se ele veio encarnado em William Brana, depois ele tem que vir encarnado no povo que crê nos selos revelados, nos trovões revelados, que Deus revelou num homem chamado William Brana, quando Deus desceu do céu. Amém. Como Cristo, o irmão Brana via tudo antes de suceder. Jesus viu os milagres antes de suceder. Ele viu um paralítico no poço. Jesus viu tudo o que sucedeu antes de ordenar-lhe que se pusesse de pé. Ele viu a Lázaro ressuscitar antes que sucedesse. O Pai já havia mostrado. Ele viu a Natanael antes que Filipe o chamasse, quando estava debaixo da figueira. Ele disse antecipadamente a seus discípulos como eles iriam rua abaixo, encontrariam um homem com um cântaro de água. Ele lhes disse que seguisse o homem e desta forma eles encontrariam a um asno amarrado. Tudo isto viu suceder antes. Jesus avisando, eu preciso de um asno aqui, de um jumentinho. Vocês vão descer essa rua assim, vocês vão encontrar um homem com um cântaro e logo tem um jumento ali por perto. Diga para eles que o seu Senhor precisa dele. Ô jumento, o meu Senhor precisa de você. Aí, se o Senhor daquele jumento, Deus me perdoe, se o pastor dele perguntar alguma coisa, diga para ele, o Senhor precisa desse jumento. Está na Bíblia. O Senhor precisa desse jumento. O pastor pergunta, o que você vai estar fazendo com o meu membro aí? O Senhor precisa desse jumento. Chamou. E ele chamou-se de jumento, você ainda vai atrás dele? Pior se eu tivesse chamado de mulo.
Porque Jesus, quando falou jumento, porque tem semente. Asno tem semente, mulo não tem semente. Mulo só dá coice na mensagem. Você prega Deus encarnado e dá cada patada, você sai de perto dele. Mas se for jumento, alguém diz, que é isso? Está nas eras da igreja, o irmão Brana faz esse paralelo do cavalo. Diz que o cavalo é o crente bom. O jumento é aquele que tem eleição. E que o mulo é o sem semente. Fica na igreja, bom de carpideira, bom de evangelismo, bom para pagadismo. Tem uns que não é bom nem para pagadismo, você pensa bem. Para ser mulo é bom até para pagadismo. O mulo. E é bom de carpideira, mas você toma cuidado com ele, porque te dá patada de uma hora para outra. Muito bem, vamos prosseguir? É tão bom isso daqui. Aleluia. Graças a Deus. Irmão Brana era da mesma forma. Assim foi a vida do irmão Brana, tal como temos lido nas Escrituras. Muitos ministros lhe ouviram e disseram: isso foi para os apóstolos somente, porém enganaram. Isso foi para nós também. Porém isso não tira que Deus haja vindo outra vez, cruzando o nosso caminho, para nos mostrar como Ele foi. Você quer saber como Deus foi? Olha em Brana. Simples, misericordioso, perdoador. Você pensa que Brana era como muitos crentes da mensagem que só vive jogando praga? Não. E muitas vezes o crente não tem poder de estar jogando praga. Brana não, Brana tinha todo o poder na mão, e o que ele estava dizendo é: eu os perdoo. Então nós temos que mudar de vida, cada dia tem que haver uma mudança, amém? Aleluia. Tudo via antes de suceder, porém isso não tira que Deus haja vindo outra vez cruzando o nosso caminho para nos mostrar como foi Ele e a quem se pareceu nos dias de sua carne. Você viu, irmão Brana? Era ver como Jesus era lá atrás, nos dias da sua carne. É isso aqui, com quem Ele se pareceu. Ele veio mostrar para nós que era desse jeito, era humilde, era um baixinho, mas com poder. O irmão Brana discernia, assim como fez o próprio Senhor. Assim o fez com a mulher no poço. Quantas vezes se tem maravilhado você vendo isto mesmo assentado na audiência? Se nós cremos nas poucas coisas que temos lido que Jesus fez, como estaremos sem desculpa, havendo-nos assentado noite após noite para ver estas coisas se repetirem frente a nós? Não uma vez, mas dezenas e até centenas de vezes, exatamente da mesma maneira que Jesus as fez. Como é possível que alguém haja visto isto e não haja crido? Isto está fora de minha explicação. Conhecendo as enfermidades. Terminou o fundo, irmão? Acabou. Parece que os técnicos morreram. Se morreu, estava em dois. Deve ter sobrado um menu aí. Você não sobrou um, não? Conhecendo as enfermidades. O irmão Branco conheceu as enfermidades. Onde quer que ele ia, discernir as enfermidades. Ninguém tinha que lhe dizer nada. Foi Deus em um homem, demonstrando sua sabedoria. O que ele é, como ele traspassa toda a barreira natural e nada lhe é impossível. Visitando Portland, Oregon. De inglês eu só sei falar inglês. Isto não estabelece barreiras doutrinárias para mim, diz T.L. Osborne. Simplesmente me diz que o que sucedeu ontem está sucedendo hoje. Deus é imutável. Irmãos, e pensar nisso. O homem que viu que irmão Brana era Deus em carne, e hoje está outro lado, fora,
Era a mesma coisa se fosse um dos discípulos, aqueles que andaram com Jesus, dos 70, que viram tudo e depois... Por que você não está no grupo de Jesus, lá com Pedro, com Paulo, com Lucas? Por que você não está... não, eu saí antes. Vocês estão entendendo como que é? As pessoas andaram com ele, testificaram dele. Será que arrependeram hoje? Não, está no livro desse, daqui está no livro de T.L. Osborne. Certo? Mas a gente fica pensando nisso. Quando o irmão Branham visitou a Portland, Oregon, eu estava numa convenção nesta mesma cidade. Minha esposa havia ido vê-lo e veio e me contou tudo o que havia visto. Por certo, eu tinha que ir vê-lo e ouvi-lo. Tinha que fazê-lo. Ali me assentei no terceiro balcão do auditório cívico daquela cidade. Este homem de pequena estatura saiu com sua Bíblia sobre o peito, se pôs frente ao microfone e pregou. Quão maravilhosa foi aquela mensagem. Quão simples. Ele atuava como que sabendo de que estava falando. Falava como gente do campo, porém era Deus. Hoje queremos ser sofisticados. Para mostrar que é Deus, tem que ser sofisticado. Chato. Tem gente que é terrível, de nojo. Não podia nunca andar com Jesus. A hora que via Jesus comer sem lavar a mão. Se os discípulos comerem sem lavar a mão. E Jesus ainda pregar, vocês ficam lavando as mãos. O problema é por dentro, vocês estão sujos. Ele quer se livrar. Mas essa era a verdade. Jesus sabia. Vocês lavam muito o exterior, mas por dentro está cheio de paganismo, de mundanismo. Mas por fora, vocês querem mostrar grandeza, grandes pessoas. Oh, meus irmãos. Falava como gente do campo, porém era Deus. Prepara somente crer para mim, irmão. Sua maneira de falar o identificava como gente do campo, porém era Deus. Então a gente quer ver Deus, mas numa pessoa, aparência diferente, né? Deus estava nele, isso o sabia. Ele expunha a palavra de Deus e atuava estando seguro de que ela não podia falhar. Irmãos, vocês têm que ver uma coisa. O tempo de irmão Branham era tempo de sinais para chamar a atenção do povo para a vinda do Senhor, que foi a revelação dos trovões dentro dos 7 selos. Deus veio em carne. Aquilo era Cristo. O selo é Cristo. Estava em carne pregando lá no púlpito de Jeffersonville. Deus em carne. Mas não dava para perceber, porque eles queriam que fosse um Deus em carne como o Papa que não tem mulher. Deus em carne, teria que ser para eles assim, porque Jesus veio e não teve uma esposa, porque ele teria aqui no final. E quando Jesus fosse ter uma esposa, Jesus teria até um novo nome. Eu tenho que relatar isso e mostrar para vocês. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. É ali que o irmão Branham diz. Ele diz que um gentio levará o seu nome no tempo do casamento. Isso aqui é Deus em carne. Deus em carne, porque o que Deus é? Deus é espírito. Talvez você olhe muito o homem de fora, Deus diz, não, eu estou aí dentro. Talvez você mima muito de fora, mas eu estou aí dentro, você tem que gostar de mim, que estou dentro dele. Você gosta muito dele, você tem que gostar de mim, que estou dentro dele. É a palavra que estava dentro de William Branham, mas o de fora expressava o que estava dentro. E tem hora que você quer mimar só o de fora, mas nem conhece o que está lá dentro daquele. Tem que ver lá dentro. Deus está escondido dentro desse homem. Amém? E falava como gente do campo, porém era Deus. Aleluia. Ele expunha a palavra de Deus. Eu chego ao ponto, depois num completo pensamento,
que irmão Branham tinha que fazer sinais. Nós não temos que fazer aqueles sinais para o povo crer em nós. Irmãos, nós temos que saber, você tem que saber o que você comeu. William Branham comeu aqueles sinais. O William Branham comeu, o anjo falou para ele: você foi levantado para levar um dom de cura. Deus não diz para a noiva levar um dom de cura, diz: coma o livro e profetize outra vez. O nosso ministério, nós levamos cura, mas a cura que nós levamos agora, além do físico que nós cremos, é a espiritual, é o livro que nós comemos. Este é o maior sinal do tempo. Tem gente que está esperando que tenham sinais naturais para a noiva. Não haverá esses sinais. Já aconteceu no tempo de William Branham. Agora o que está havendo é que nós comemos a revelação que os outros não comeram. E quem come sempre mostra o que come. Se você come feijão, você come beterraba, você vai mostrar uma pessoa sadia, forte. Mas se você não come feijão, não come beterraba, você vai mostrar uma pessoa anêmica. Esses meninos que só ficam no arroz branco. Aí você tem que dar um complemento para ele através do remédio, porque não come. Tem que dar um complemento. E nós vemos um monte de gente anêmica, porque não comeu o livrinho que foi revelado. Come o livrinho para você ver que você vai profetizar para o povo. Você não vai sair querendo mostrar para o povo que Jesus cura, porque além dos apóstolos, além das eras, além do irmão Branham, já mostrou tudo isso daí para nós. Agora na nossa hora, ele diz: coma o livro e profetize outra vez. E comer esse livro era comer a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Aí começar a profetizar, pregar, e a cura divina vem atrás. Aí a palavra que vai na frente, a cura divina vem atrás. Aleluia. Meu Deus do céu. Isto é bom, não é? Graças a Deus. Ele expunha a palavra de Deus e atuava, estando seguro de que ela não podia falhar. Tão boa agora como nunca. Quando terminou, então veio a fila de oração. Tem ali Osborne contando que ele estava na reunião, de hora que terminou, veio a fila de oração. Eu observava e chorava ao mesmo tempo. Ouvi que alguns a meu lado criticavam. Nunca me ocorreu tal coisa. Eles criticavam. Ele se deteve, falando do irmão Branham, em uma menina e nos pediu que curvássemos nossos rostos. Então lhe ouvi dizer, quase sem levantar a sua voz: espírito surdo e mudo, te ordeno que saias desta menina no nome de Jesus e nunca mais volte a ela. Porém, ele disse estas palavras como eu nunca as havia ouvido antes. Ele não falava como os escribas e os fariseus, mas como quem tinha autoridade. Ele sabia o que dizia, atuava como que sabendo que ele era o chefe. Dizia: eu falei, você tem que me obedecer, tem que me ouvir. Jesus atuou assim perante o centurião, que o centurião saiu gozando de alegria. Disse: o senhor não precisa nem de ir na minha casa, esse negócio de visitinha na minha casa para eu ficar firme na fé, não precisa. Eu creio no Senhor, manda uma palavra. E eu vejo que tu és um homem de autoridade, e eu sou também. Eu tenho mandado esse soldado, vai ali, ele vai, vem aqui, o outro vem. Agora manda o Senhor uma palavra e o meu criado sarará. Isto é o suficiente para mim. Vai, o teu criado vive. Ele diz para o Jairo: vai, a tua filha vive. Não precisa muita coisa não, é só crer, somente crer.
Não precisa muito grito para expulsar demônio. Então lhe ouvi dizer, quase sem levantar a sua voz: espírito surdo e mudo, te ordeno que saias desta menina no nome de Jesus e nunca mais volte a ela. Porém ele disse essas palavras como eu nunca as havia ouvido dizer. Ele não falava como os escribas e os fariseus, mas como quem tinha autoridade. Ele sabia o que dizia, atuava como sabendo que ele era o chefe. Ele havia dado uma ordem ao demônio e esperava que a cumprisse. Ele deu a ordem e ficou ali esperando até que aquele espírito saiu. Espírito surdo e mudo. Ele aparentemente sabia com quem estava tratando. Diz T.L. Osborne, aquela noite eu vi a Jesus velado num corpo que chamaram William Branham. Compara isto com Provando Sua Palavra 236. Compara. O que o irmão Branham fala no parágrafo 236 é Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana entre nós. Compare, aquela noite eu vi a Jesus velado num corpo que chamaram William Branham. Por fora é o homem, por dentro é Deus. O sinal tem vindo e não vai repetir. São tópicos que eu gostei. O sinal tem vindo, mas não vai repetir. Não haverá outro William para fazer isso. O sinal veio e não vai repetir. Não te iludas. Tome a verdade, tome a palavra. Não haverá outro pastor para fazer isso. É a mensagem do jeito que ela é. Coma e profetize. Você não é esposa? Coma e profetize. Esperaram vocês que isto permanecesse para sempre? Acaso não temos visto o suficiente? Quantos tempos mais queriam ter isto conosco? O sinal, o Branham, o ministério de Deus em carne conosco. Quanto tempo você queria ter mais? O sinal tem vindo e não vai repetir-se outra vez. Muitos o desejaram, muitos o buscaram, porém não será repetido. Deus tem caminhado na forma de um homem. Esta é a geração que está suposta a ver o retorno de Jesus à terra. Temos caminhado por onde Deus o fez. Deus tem caminhado por nosso caminho, por nossas cidades, por nossas ruas, na forma de um homem. Glória a Deus. Muitos esperam o retorno de Jesus à terra diferente. Nem T.L. Osborne pôde ver naquele tempo que o retorno de Jesus à terra era o retorno de Jesus em Branham. É Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana entre nós. Não vou cansar de pregar isso não. Provando Sua Palavra 236 foi no tempo do casamento, do ministério do Filho do Homem aqui na terra. Ali foi o ministério da encarnação. Deus tem caminhado na forma de um homem. Amém? Glória a Deus. Agora nos tem sido tirado. É lamentável, não é? Mas se ele não fosse tirado, onde entraria o ministério da esposa? Se ele não fosse tirado, onde levaria o tipo que William Branham pregou em várias mensagens, que assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. 40 anos, e deu o tipo certo.
A gente vai notar assim as coisas pela mensagem, pela Bíblia, pela pregação de William Branham. Deu tudo certinho. O que aconteceu é que tinha que passar 40 anos. Irmão Branham partiu em 65. E aqui agora, dentro desse espaço de 40 anos, o povo andando e não sabendo que Deus esteve em carne, não sabendo que o 7º selo estava no irmão Branham, que ele era o 7º selo encarnado, 7º selo 152, aquele 7º anjo tinha o 7º selo e voou para ele no 201 do 7º selo. Eles nunca viram isto. E ali estão esperando o 7º selo. Eles estão esperando a vinda do Senhor, porque o irmão Branham dizia: vigie bem o 7º, esse é o fim, é a vinda do Senhor. E eles não vigiaram o 7º, era aquele dia. Hoje já não é 7º mais, hoje é a esposa. O 7º foi lá atrás. Até o nome, William Marion Branham, tudo é 7. Vocês querem mais ainda? Agora nos tem sido tirado. Muitos lhe chamaram adivinho, um que lia as mentes, um mago. Então ele, voltando-se de costas, lhes profetizava de igual maneira. Falar mal dele não importava, continuava profetizando do mesmo jeito. Fala mal de nós vamos continuar profetizando do mesmo jeito. Nós comemos o livrinho. Por 3 noites fez isto em Tulsa, e eu o vi, porém agora nos tem sido tirado. Algum tempo o irmão Branham cruzou meu caminho. Deus estava nele, mostrando-se a si mesmo. Graças a Deus, ele cruzou o meu caminho. Deus em carne humana. Esta geração nos tem sido encomendada. Uma geração na qual Deus tem caminhado em carne humana, na forma de um profeta. Deus tem visitado o seu povo, porque um grande profeta se tem levantado entre nós. Tão grande, que irmão Branham queria ser como os profetas do Antigo Testamento, deixar a barba crescer, ser diferente. E Deus falou para ele: não, eu não te chamei para ser igual a eles. Você está numa categoria maior. E eu creio nisto. Sabe, as pessoas não percebem estas coisas, é porque não crê nisto. Olha, Deus desceu em carne. Eu tenho que encerrar com isso aqui. Deus desceu numa nuvem. Eu nem marquei aqui, e eu vou ter que ver isso logo com vocês. Deus desceu numa nuvem. 34 de Êxodo. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Está no tempo de Moisés, o Senhor desceu numa nuvem. Aleluia. O Espírito Santo desceu sobre ele. Lucas 3:22. Olha para vocês verem, Deus descendo sobre uma nuvem. E agora o Espírito do Senhor descendo sobre ele. Que era aquele mesmo que desceu na nuvem, agora era Espírito descendo na carne dele, na terra. E agora nesse tempo final, no tempo do irmão Branham, 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu. Paulo avisou nós faz 2000 anos. O povo está esperando para frente, agora nós temos que falar para trás. Já cumpriu, o mesmo Senhor desceu do céu, 28 de fevereiro de 1963, e manifestou no Monte Pôr do Sol, foi visto pela ciência, fotografado, não entendido, a ciência não entendeu, ninguém pôde entender. Eles fotografaram, mas não sabiam o que era fotografia, não sabia nem quem estava lá. William Branham, o profeta, teve que mostrar para nós, um dia virando esta foto para a direita, ali estava Cristo. Apocalipse 10:1, cumpriu o anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto. Amém? Nós não temos hoje um livro fechado.
Hoje nós somos pregadores de livro aberto. Sabe o que nós deveríamos ser também? A vida, um livro aberto para o povo. Se tivéssemos algumas falhas, confessaríamos. E a Bíblia mostra mesmo: confessai uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Vida limpa, transparente, porque o livro é aberto. Deus abriu o livro. Deus diz: sabe como eu sou? Eu queria que você soubesse com quem eu pareço. Brana. Volta a ler isso que eu li para vocês outra vez. Volta a ler. Um homem enviado de Deus está ali. Volta a ler. Deus quis mostrar para nós com quem ele pareceu. Nessa era, ele quis mostrar para nós, ele não pareceu com o Papa. Ele não pareceu com grandes teólogos. Deus não pareceu com teólogos da mensagem do profeta. Deus pareceu Brana. O livro é aberto. Ele teve o nome Jesus no amanhecer e Brana no entardecer. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Pronto. Olha que dificuldade tem. Eu estive no alfa, o irmão Brana diz na mensagem obra-prima: eu estive no alfa e eu estou no ômega. Eu estive no amanhecer e eu estou no entardecer. Eu estive em Jesus e eu estou em Brana. Para mim não precisa mais luz, mas o que vier de Deus eu quero. Se for para crer, dizer eu creio, já tenho luz. Mas se tiver mais luz de Deus, para eu crer melhor ainda e te dar mais coisas claras ainda, porque o livro foi aberto. Quando o livro está fechado, aí eu não sei o que é. O vagão estava fechado, o irmão Brando dizia. O vagão está selado até o seu destino, não pode ser aberto. O livro estava selado até o seu destino, não podia ser aberto. Mas quando o vagão chegava no destino, chegava lá, vinha um inspetor. Para começar, para selar o vagão tinha que ter um inspetor. E depois, para abrir o vagão outra vez. Agora vai abrir o vagão, abrir a palavra. É o inspetor de novo, está aí para ver tudo no lugar. A cura está no lugar dela, a revelação está no lugar dela. Se você tiver só revelação e não tiver, eu não creio que Jesus cura hoje não, então você é ignorante. No que você vai crer? Se você não crê nos sinais naturais, como pode crer no sobrenatural? Você tem que começar dos naturais para o sobrenatural. As pessoas param no natural, mas a esposa de Cristo, ela começou do natural e vai ao sobrenatural. Amém. Deus forte. Obrigado, Senhor, por podermos ver esta simples coisa. São simples manifestação, mas o Senhor desceu em carne nos dias do irmão Brana. Eu não vivi naqueles dias, mas eu creio. Eu sou como aquela igreja, eu sou como Timóteo, como Filemon, que veio depois, mas instruído pelo apóstolo Paulo, instruído pelo apóstolo e profeta Brana. Ali onde estava o quartel-general, nos dias que o irmão Brana estava na terra, o quartel-general em Jeffersonville, de onde todos podiam receber a palavra, era ali. E hoje, Senhor, estamos aqui com a mesma palavra. Estamos agradecidos porque buscamos no quartel-general, que é o ministério do profeta, não a cidade mais, o ministério profético, a mensagem revelada. Estamos agradecidos por isso, em nome do Senhor Jesus, que este povo continue tendo mais luz em seu coração. Amém, Senhor. Amém.
Jesus.